Agora é hora do Cruzeiro. É hora de ficar na Série B ou é hora de cair para a Série C? Ô, Breiler. Breiler. Diga. Olha Londrina e Brusque venceram, hein? Ganhar. A combinação do capeta isso aí, né? Impressionante. Londrina e o Brusque venceram. Ficou a 2 pontos do Z4 o Cruzeiro, que empatou na rodada. 40 pontos em 33 jogos, 2 somados nos últimos 4. Porque você olha e fala assim, amigão, 45 salva, né? 5 pontinhos aí, pô. Mas nos últimos 4 jogos só fez 2. E a sequência? O confronto direto contra o Londrina e o confronto direto contra o Brusque. São os dois que encostaram. Tá lá, ó, fungando no cangote. O bafo do dragão aqui, ó. Estamos aqui, ó, chegando. É. O Vitória, 33 pontos. O Sampaio Corrêa, que tem os 40 pontos também. E o Náutico com 45 pontos. Essa é a sequência para terminar a Série B para o Cruzeiro. Breiler, você, quando o Cruzeiro estava com 20 pontos à frente da zona do rebaixamento, você já falou, cuidado que pode cair. E agora com 2? Pode cair. Tá pior? Muito pior. A situação é dramática do Cruzeiro. Então, esse é o ponto. Tá pior, tá, é verdade. É dramático. Dramática. Mano, 5 pontinhos? Dramática. Não dá para beliscar 5 pontinhos ali, 45? Então, é porque a gente sabe, William, que time grande, quando chega nessa situação... Time grande cai, é isso que você vai falar. A tendência é tudo piorar. Entrar no círculo vicioso, no círculo em que as coisas... O time para de ter sorte, o time para de jogar. E é isso que a gente tem visto do Cruzeiro, uma perda de sustentação que conseguiu retomar aquela vitória contra o Coritiba, atuação contra o Botafogo, fez o torcedor acreditar que era até possível uma reação, um fim de Série B honroso para o Cruzeiro, mas hoje todos os sinais vermelhos estão ligados, porque o Cruzeiro tem o Londrina, que vem de 2 vitórias seguidas. O Londrina ganhou fora do Remo, né? Aquela vitória que o torcedor do Cruzeiro olhava assim e falava assim, não, Remo jogando em casa, quem sabe a Londrina foi lá e ganhou. E muita gente já dava o Londrina como rebaixado. Sim, tá reagindo e agora entrou de vez no campeonato. E o Brusque, então, também era dado como rebaixado. Brusque que perdeu pontos por causa da situação de racismo no jogo contra o Londrina. Então, a gente vê um Cruzeiro hoje muito pressionado e um clube que não está na situação de lidar com esse tipo de pressão. O Cruzeiro hoje, o torcedor imaginava que no segundo ano consecutivo na Série B, chegaria ao final pelo menos brigando pelo acesso. Hoje briga para não cair para a Série C. E diante desse cenário, poderia ser ainda pior, porque a Ponte estava ganhando do Goiás de 2-0 fora de casa e deixou o empate escapar no finalzinho. A Ponte poderia ter passado o Cruzeiro. E a Ponte é concorrente. O Cruzeiro corre o risco de, na próxima rodada, dependendo do resultado contra o Londrina, entrar na zona de rebaixamento. Aí imagina o Cruzeiro na zona de rebaixamento, já ali, precisando dar um salto e com pressão, O Cruzeiro teve uma greve de jogadores. Isso é muito grave. Isso daí não é uma coisa qualquer. Os jogadores pararam. Isso daí impacta o dia a dia, impacta o ambiente. Então, para retomar, mesmo sendo o Luxemburgo, um cara muito vivido, eu vejo como uma situação muito difícil. O Cruzeiro tem de se mobilizar internamente, a diretoria se fechar. Uma diretoria que cometeu muitos erros até de imagem, de mensagem para os jogadores, o presidente viajando para a Europa, Sérgio Santos Rodrigues deu várias justificativas. Não, fui para fazer contatos para o Cruzeiro, prospectar investidor. E o Cruzeiro... Não era o momento, hein? E aí menospreza a situação do clube. Esse é o momento, o presidente vendo, os caras estão com salário atrasado, é hora de ficar aqui, de mostrar que a gente está junto, que a diretoria está entendendo a situação. Tem que prospectar investidores, mas em outro momento, não é no meio de um campeonato. Isso daí, para o elenco, por mais que a intenção seja boa, passa a mensagem de que a diretoria está olhando de longe. E um clube sem comando, que só tem o treinador ali como grande figura, a tendência de ir para o buraco, das coisas darem errado, é muito grande. Então, para mim, tem essa figura do Luxemburgo, um cara que aceita essa missão, como o Filipão aceitou no ano passado, mas ele não pode ser o escudo total da diretoria nesse momento, e o torcedor do Cruzeiro entendeu isso. Muitos protestos têm sido voltados para a gestão do Sérgio Santos Rodrigues. O Cruzeiro tem uma outra situação, professor, é aquilo que a gente fala, que é melhor você ganhar um jogo e perder 2 do que empatar 3. Sem dúvida. Né? O que o Cruzeiro empatou, hein? Esse é o drama. Série B, hein? Esse é o drama, porque o Cruzeiro, por exemplo, ele só tem 8 vitórias.
Qualquer momento que alguém colar, sabe aquele empatezinho, aí o outro vez se cola, fica empatado? Todo mundo, o Brusque tem 11 vitórias. O Londrina tem 9 vitórias, né? A Ponte Preta tem 9 vitórias. As equipes que estão abaixo ali do Cruzeiro e o primeiro na zona do rebaixamento, o Londrina. Então aí, professor, é o seguinte, qualquer um que encostar, igualar número de pontos, o Cruzeiro... Critério de desempate joga sempre contra. Sempre contra Mas só o Cruzeiro. poderia ser assim, né, William? Porque a gente está falando dos últimos jogos, inclusive o Cruzeiro ressuscitou até o Remo, que entrava na lista de todo mundo como favas contadas. Porque se você olhar esses jogos, teoricamente, é a banda mais para baixo da tabela. O Náutico já se salvou, tinha dado pinta até de título no começo lá, então contou com aquela gordurinha. O Sampaio é um time até bom, regular, um time regular da Série B, mas que já está mais para a parte de baixo do que da de cima. Mas o futebol não recomenda, né? Aperte os cintos, a bola sumiu. Mesmo no empate com o Vila Nova, ainda está nessa situação porque conseguiu aquele pontinho. Então, olha como essa conta está em relação ao Luxemburgo. Tudo bem, é ainda melhor ter alguém cascudo do que não ter, mas há um ano ele estava na mesma situação ali no Vasco e não conseguiu fazer o milagre. Então o torcedor cruzeirense está se apegando às últimas razões para acreditar, mas são aquelas duas vertentes que preocupam, né? A matemática e a bola que não joga. Então a matemática agora, a partir dessa rodada, preocupa muito mais, virou o fio. E coincidentemente, por caprichos da tabela, para o Cruzeiro vira um triangular da morte. Vira. Porque ele tem os confrontos diretos ali. Isso pode ser bom, porque depende de você tirar o pé da lama. Não, se o Cruzeiro ganhar do Londrina e ganhar do Brusque, ele está salvo. Então, ele tem dois jogos, são os jogos da vida. Sabe os jogos da vida, que é a final, o jogo da vida, o último... É isso. Se ganhar os dois... Mas e para isso? Acabou. O futebol dos últimos tempos do Cruzeiro não tem recomendado essa confiança, essa segurança. O Breler falou da melhora, realmente houve uma melhora de resultado contra o Curitiba. Mas não foi sustentável. Mas não, isso é a exceção, né, Breler? Esses momentos do Cruzeiro, e não é de agora não, eles são a exceção desde que o time caiu da Série A para B. Em nenhum momento, é a segunda temporada do Cruzeiro em que a gente passa muito mais rodadas e programas falando de uma possível queda para a Série C do que de um acesso para A. Pode fazer a conta aí, pode contabilizar. A gente passou mais tempo falando disso e agora a situação é pior ainda, porque pior do que beirar a zona de rebaixamento é eventualmente você estar na zona de rebaixamento e contando com pouquíssimas rodadas para sair dela. Que é a contingência em que o Cruzeiro se encontra hoje. Esse é o detalhe. E é bom a gente olhar aqui. Eu acho, eu estou falando da sequência assim, na atual conjuntura, o melhor dos mundos é o confronto direto. Ou não? Não. Porque tem gente que olha... tá vendo? Você acha que não? Porque não está jogando, né? Então, mas você tem 5 jogos para fazer. Quem está fungando ali no seu cangote é o Londrina e o Brusque, né? E a Ponte Preta também, né? Acho que o Cruzeiro não pega a Ponte... Não tem a Ponte Preta. Mas tem os dois. São os dois principais ali fungando no cangote. Você tem os dois, entre aspas, nas mãos ali, porque você tem um confronto. Um é fora, o Londrina, o Brusque é em casa, né? Não é melhor, não. A fase não é boa, mas o Cruzeiro só depende dele. Tem ganhado o Londrina e do Brusque. Então, eu consigo olhar o outro lado disso, que Fala aí. O momento dos times. Tanto o Brusque quanto o Londrina estão em momentos de ascensão, momentos em que estão jogando melhor que o Cruzeiro. Essa é a realidade. Não, mas não era pior para o Cruzeiro ter que enfrentar agora, embora tenha vencido, mas ter que enfrentar agora o Coritiba, o CRB, o próprio Vasco que está brigando ali, o Goiás. Não ia ser pior? Então, eu não sei, William. Para o Cruzeiro, o cenário, tá difícil, né? O cenário ideal seria pegar time de meio de tabela, que não tem... O cenário ideal seria acabar o campeonato agora, né? Agora, né? Esse seria o cenário não vai acabar, ideal. Pelo menos tem 5 rodadas pela frente. Então, nesse cenário, o Cruzeiro, o ideal seria pegar time de meio de tabela, ou até um time que já... Brasil de Pelotas, já está rebaixado. Mas pegar 2 concorrentes diretos que estão jogando melhor e que tem uma pressão menor... Para Londrina e para... O Londrina estava praticamente rebaixado. O que vier daqui para frente é lucro. O Brusque perdeu pontos, então um rebaixamento nessa situação é até compreensível. Um time que acabou de subir também da C. Para o Cruzeiro, rebaixamento para a Série C é trágico. O que representa isso
é até um risco de sustentabilidade do clube, porque agora o Cruzeiro tem visto como a salvação a transformação em empresa, em sociedade anônima, projeto. E como isso fica com o time na Série C? Como se sustenta? Então é muito difícil para o Cruzeiro conseguir uma reestruturação jogando a Série C no ano que vem. Então, por tudo que significa o peso nas costas do elenco, a situação salarial, como a gente acompanha esse Cruzeiro no ano, esses caras vão, além de enfrentar adversários que estão em momento melhor, vão carregar um peso que é algo muito difícil de sair e conseguir lidar bem na situação.